Fala pessoal, tudo bom? Então é o seguinte, vou ensinar rapidinho aqui para vocês o como fazer a instalação do indicador Miriam, certo? É bem fácil e prático de utilizar, não tem segredo. Então vamos lá. Primeiro vocês vão fazer o download do arquivo, certo? Fez o download do arquivo lá na pastinha Downloads. Vai abrir o MT4. Se não tiver o MT4, é só fazer a instalação, pode utilizar FBS, pode utilizar o Pare, pode utilizar qualquer MT4 que ele funciona. Abriu o MT4, a gente vai colocar o arquivo, o indicador, lá na pasta Indicadores do MT4. Então você vem aqui em Arquivo, Abrir pasta de dados, ele vai abrir aqui a pastinha para você, você vem em MQL4, Indicadores, e aqui ele vai abrir a pasta de todos os indicadores que o MT4 tem nele. Pega o nosso indicador, copia ele, cola ele aqui. Eu vou substituir porque eu já tenho ele aqui, mas é o mesmo que vocês estão utilizando aí. Million Trial. Fechou, fechou. Você pode clicar aqui nos indicadores e atualizar, ou você pode fechar ele e abrir novamente. Abriu o MT4, você vai abrir um par, certo? Pode arrastar ele aqui, ou clicar com o botão direito, abrir nova janela, janela de gráfico. Quando você abre ele por padrão, ele já abre em H1, certo? Não é em H1 que a gente utiliza sempre em M5, a estratégia foi feita para M5. Então, abriu aqui ele, colocou em M5, você vem aqui na lateral, procura o indicador, ele vai estar aqui por ordem alfabética, 2 cliques nele, ele vai abrir direto nas configurações. Você pode vir aqui, ó, ver sobre, que aqui tem um textinho que a gente colocou, comum, sempre observa, sempre tica as duas opções, sempre as duas primeiras opções. Parte de entrada, o que você tem aqui? Você tem o trading para operar com o MT2, então aqui você pode habilitar e desabilitar a função automática, que é para operar com o MT2. Histórico de barras. O que é esse histórico de barras? Aqui eu recomendo deixar sempre 1000. Por quê? Porque na opção abaixo de omitir as barras, você vai omitir apenas no backtest. Por que a gente colocou essa opção? A gente colocou essa opçãozinha aqui para deixar o indicador mais leve. Por ele ter uma confluência muito grande com outros indicadores já embutidos nele, a gente colocou essa opção para ficar ele um pouco mais light, no sentido de não sobrecarregar o seu computador, certo? Então aqui, quando você deixar essa opção habilitada, ele vai ficar numa versão mais light, ele vai ficar mais leve de rodar. Se você deixar a opção false, ele vai te mostrar o backtest sem omitir as barras, sem omitir as velas, certo? Então aqui para mostrar para vocês, eu vou deixar false para mostrar o backtest. Broker, aqui você vai escolher qual operadora você vai utilizar no caso de utilizar o MT2. Aqui eu posso deixar all mesmo, porque ele já vem de padrão. Trade Amount, aqui você vai colocar o valor de entrada, qual é o valor da operação que você vai utilizar, certo? Martingale, aqui no Martingale você vai utilizar sempre Next Expiration, que é a próxima vela. Então ele deu loss na primeira, ele vai entrar na segunda. Então ele vai entrar na próxima vela. Aqui você pode escolher para não utilizar Martingale, para utilizar na próxima vela, para utilizar no próximo sinal, entre outras opções aqui que você tem até como fazer soros, mas a gente indica sempre utilizar na próxima vela. Quantidade de steps, né? Quantos steps a gente vai utilizar de Martingale? Então aqui a gente recomenda 2. Pode utilizar mais? Pode. Pode utilizar menos? Pode. Martingale coeficiente. Qual é o coeficiente que a gente vai utilizar? Qual é o multiplicador para o Martingale que a gente vai utilizar?
Se alguém não sabe o que é martingale ou como utilizar, pode chamar um dos admins que a gente explica, a gente pode falar o como funciona o martingale, mas é bem simples e tranquilo de entender. As duas opções abaixo, Start e Stop, que hora que vai começar e que hora que vai terminar a leitura do indicador no gráfico. Então, qual é o momento que ele vai iniciar o backtest e qual é o momento que ele vai finalizar? Quais são o start e o stop para ele mostrar para você a seta para poder fazer a operação. Então, aqui você faz um filtro no horário que você for utilizar, ok? Aqui, lembrando que esse horário é o horário do MetaTrader. Esse horário ele aparece aqui, ó, observação de mercado. Ele sempre vai estar aqui. Por quê? Porque esse horário do MetaTrader ele é diferente do nosso horário local. Você pode ver que aqui no MetaTrader é 1h20 da manhã e agora é 7h20, ok? Então sempre se atentem a isso. Você tem uma opção que a gente deixa habilitada, que é a DX e também a FIBO. A DX é um dos indicadores que dá confluência, você pode desativar ou ativar ele. Nessas configurações que está aqui, ele já vem como padrão, já é uma forma mais agressiva do mercado. Você pode alterar isso e observar no backtest o como ele ficaria. Aqui você vai ter o período da DX e o nível dele. FIBO, você também pode ativar ou desativar. Período da FIBO, a gente recomenda 48, que no caso é uma leitura de 48 velas. Aqui a parte de alertas, então com som, com um pop-up. Essa primeira opção que é importante aparecer, ela vai aparecer aqui para você um pop-up no momento do sinal. Então é importante deixar habilitado, deixar true. O tamanho da letra do backtest, aqui a gente recomenda deixar 8 mesmo. E o backtest. O backtest aqui a gente sempre deixa ativo para você acompanhar e também fazer a escolha dos pares. Então, qual é a recomendação? Colocou aqui o período que você quer de backtest, com o horário também. Ele vai aparecer aqui, vamos clicar. Ele carregou um indicador. Clica nessa opçãozinha aqui, ó, deslocar para o final do gráfico. E aqui você vai ver, ó, do período do dia 20 do mês 1, do dia 1 até hoje, rodando 24 horas por dia, com expiração de M5, que é de 5 minutos, com um martingale para o próximo sinal, para a próxima vela, com 2 steps e o coeficiente de 2.3, você teve um profit nesse par, você teve um lucro nesse par de $39 com operações de $1. Você vai ter o total aqui. Qual é esse total? Esse total aqui que ele aparece, esse win rate que ele aparece aqui no final, é o win rate de entradas de primeira. Então, por exemplo, aqui a gente teve uma vitória, pontinho e seta. Pontinho significa que ele deu a confluência. A seta é onde ele fez o sinal. Aqui foi uma vitória. Na próxima aqui também foi uma vitória, ele deu ponto, deu uma entrada, ele não deu vitória nessa primeira, mas ele deu a vitória na segunda vela. Então ele ganhou no primeiro gale, no primeiro martingale. Aqui também deu a vela, ele deu ponto, ele deu o sinal, ele vai entrar na próxima vela, certo? Aqui foi vitória também. Então voltando aqui ao backtest, você vai ter aqui o total das operações, então ele teve 178 operações, ele ganhou 92 e perdeu 86. O win rate desse par é 52, de primeira. Com o martingale, você vai ter aqui 46 operações que foram vencedoras no primeiro martingale, com 78% de win rate. E o martingale no segundo step teve 18 operações e 88% de assertividade. E 22 hits. O que significa esses 22 hits? Significa que teve 22 derrotas para esse par dentro desse período, considerando todas essas operações. Lembrando,
esses 22 hits, eles podem acontecer num momento de notícia, que não é recomendado operar, ele acontece no mercado fora de hora. O que é fora de hora? É o mercado, por exemplo, agora, às 7h30, 8, 9. Qual horário que a gente recomenda utilizar o indicador? Da meia-noite até as 4 da tarde. Por quê? Porque é o horário que tem volume no mercado, é o horário que as bolsas estão abertas, é o momento que tem mais negociação. Então, ele vai ter um win rate melhor nesse período de horário, certo? E basicamente é isso. Você pode jogar aqui quantos pares você quiser. Ó, vamos abrir um outro aqui, GBPCAD. Abrir nova janela, M5, vai pegar o indicador, duplo clique, ele já vai carregar as configurações padrões. Eu vou só alterar aqui para a gente ver o backtest. Ok. Puxa a janela aqui. Vai ter lá, ó, 184 operações, win rate de 55%. Quando você fazer alguma alteração no indicador, por exemplo, eu vou entrar com 5 dólares ou 5 reais, dá um ok. Ele vai recalcular aqui para você como seria o seu resultado utilizando 5 dólares. Então você teria um profit aqui de 191, mesmo com esses hits. Então mesmo você tomando hit, ainda assim é rentável. Então ainda assim você vai ter um ganho. Se não tivesse esses hits, por exemplo, se você aumentasse a quantidade de martingale, vamos colocar aqui 4, por exemplo, vai dar um ok, o backtest já vai recalcular. No caso aqui, como ele ficou? Ele ficou negativo, então esse par não é indicado utilizar 4 martingales, ele já não se torna tão produtivo assim, mas você já consegue observar que no último martingale ele ganhou 2 das que chegaram e teve uma assertividade de 97, e mesmo assim com 6 hits. Mas e se eu quiser utilizar mais? Pode utilizar mais, vai do seu gerenciamento. Vamos colocar 7, por exemplo. Ele já recalcula. Seria muito rentável utilizar 7 martingales, mas não é recomendado. Mesmo assim, ele teria um hit. Mas aí vai da estratégia de cada um em relação ao gerenciamento. Então, é fundamental você ter um gerenciamento para utilizar o indicador. Pode utilizar manual? Pode utilizar manual, não tem problema nenhum. Ele é feito para utilizar manual e é feito já embutido para utilizar o MT2, correto? Então, se alguém tiver mais alguma dúvida ou tiver mais alguma sugestão aí, manda mensagem para a gente que a gente monta aí para vocês entenderem direitinho como funciona, ok? Um abraço, valeu!